Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um Palavra Encarnada. Hoje, dia 29 de agosto. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o Evangelho de hoje muito forte nos traz, portanto, mensagens muito profundas. A primeira delas é que Herodes gostava muito de ouvir João Batista, nos diz o Evangelho. Ele apreciava e, inclusive, ele protegia João Batista, porque ele sabia que era um homem justo, que era um homem santo. Se ele gostava de ouvir, é porque a palavra de Deus começava a realizar algo no coração de Herodes. Mas faltava a Herodes uma decisão. Nós precisamos ter muito cuidado para não nos colocarmos também nesta mesma postura de quem gosta de ouvir a palavra de Deus. Portanto, você gosta de ouvir o Palavra Encarnada. Você gosta de ouvir o Evangelho. Você gosta de escutar a palavra de Deus. Talvez você participa dos grupos da comunidade. Talvez você até caminha na comunidade. Você, irmão acolhido, quantas vezes escuta o Evangelho todos os dias e você gosta de ouvir. Herodes também gostava, mas lhe faltou uma decisão firme, uma decisão corajosa, porque nós não conseguimos ficar em cima do muro por muito tempo. Você gosta de ouvir, mas não gosta de tomar uma decisão definitiva na sua vida. Portanto, você fica em cima do muro. Você não permite que a palavra se encarne de fato na sua vida. Desse modo, você fica em cima do muro. Mas você não vai conseguir, durante muito tempo, estar em cima do muro. Veja que situação embaraçosa. A falta de uma decisão firme, de uma decisão corajosa, gerou ali na vida de Herodes. Portanto, tem um momento que nós precisamos decidir pelo quente ou pelo frio. O morno será vomitado, não tem jeito, você não vai conseguir.
Portanto, meu irmão, o Evangelho te convida a uma decisão radical o mais rápido possível, antes que qualquer mornidão seja vomitada, antes que, infelizmente, você não tenha outra opção a tomar que não seja aquela que você não gostaria de tomar. Portanto, tome agora a decisão que você sabe que você precisa tomar. Então, essa é a grande primeira mensagem que o Evangelho nos traz no dia de hoje. Depois veja, a proclamação da verdade. João Batista era chamado a proclamar a verdade. A proclamar a verdade. Muitas vezes nós temos medo de proclamar a verdade. Até que ponto proclamar a verdade vai gerar frutos no coração de alguém? Muitas vezes nós temos medo que, falando a verdade, nós podemos afastar as pessoas. Nós temos medo que, falando a verdade, nós podemos ser perseguidos, podemos ser injustiçados, podemos ser mal interpretados. Podemos não ter o amor de volta das pessoas. Portanto, muitas vezes, ao invés de falar a verdade, ao invés de anunciar aquilo que nós precisamos anunciar, nós falamos aquilo que as pessoas gostariam de ouvir. Não por amor a elas, mas por amor a nós mesmos. Porque a nossa preocupação está se nós vamos ser aceitos. A preocupação está se nós vamos ser bem vistos. A preocupação está se nós vamos ser reconhecidos ou não. Se nós vamos ser mal compreendidos, mal interpretados, julgados, caluniados, perseguidos. Portanto, o grande ponto, meus irmãos, sobre proclamar a verdade está em amar. Quando proclamar a verdade se torna um ato de amor, com certeza os frutos são gerados. Agora, se proclamar a verdade se torna um ato de vaidade para mim, para o meu ego, porque eu me sinto melhor que os outros. Eu faço caridade mais que os outros. Eu estou mais junto dos pobres do que os outros. Os outros não vivem o Evangelho, quem vive sou eu. Meu Deus, não entendeu absolutamente nada. E por mais que você pense que os outros precisariam amar mais os pobres, somente a sua motivação presunçosa, arrogante, orgulhosa, ela infelizmente não gera absolutamente fruto nenhum no coração de ninguém. Pelo contrário, aí sim você afasta as pessoas. Aí sim você traumatiza as pessoas. Inclusive você afasta dos pobres, que talvez fosse a sua intenção. Então, o grande ponto aqui está no amor. Tanto que aqui vem o terceiro ponto. O amor, ele determina a diferença entre o martírio e o heroísmo. Porque quando eu vivo o martírio, quando eu oferto a minha vida por amor ao outro, isso de fato é martírio. Mas São Paulo nos ensina quando diz que ainda se eu oferecesse o meu corpo em chamas, se não fosse por amor, de nada valeria. Ainda se eu doasse todos os meus bens aos pobres, se não fosse por amor, de nada valeria. Portanto, eu posso dar a minha vida pelos outros, por amor aos outros, ou simplesmente por ideologias, ou simplesmente por presunção, ou simplesmente por um amor a mim mesmo. Santo Antônio de Pádua, ele reconheceu, dizendo que quando ele entra naquele navio, quando ainda era um agostiniano, em direção à África, em busca do martírio, ele reconhece que aquele sentimento foi de presunção, porque ele queria ver o nome dele como um mártir, ou seja, não era por amor. Até mesmo no movimento de dar a vida, pode haver uma má motivação da nossa parte. Portanto, a diferença entre um martírio e um heroísmo é o amor. Quando os meus atos, as minhas atitudes, os meus comportamentos, eles são motivados, a verdadeira motivação, ela tem a autenticidade de amar o outro, então nós estamos com toda certeza sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Quando nós assumimos os riscos por amor,
os frutos são gerados. Quando nós consumimos a nossa vida por amor, os frutos são gerados. Mas quando nós, por motivações, projetos pessoais, nós fazemos ou tomamos qualquer atitude, os frutos não são gerados. Se trata de um movimento infértil. Se trata de um movimento estéril, que não gera a minha santificação, nem a dos outros. Portanto, meus irmãos, que no dia de hoje, São João Batista nos inspire, assim como ele, ofertar a nossa vida por amor, proclamar a verdade com amor e por amor. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.